Olá, alunos, bom dia ou boa tarde. Como prometido, vou fazer a correção da ficha 18 do vosso caderno de atividades sobre aquela matéria nova que, entretanto, vocês foram aprendendo quando eu estava e ainda estou aqui no isolamento, para vocês ficarem com isto um bocadinho mais bem sabido, mais consolidado. De qualquer das formas, eu depois, quando voltar no presencial, que é já para a semana, se houver dúvidas, claro, é só perguntar que eu esclareço tudo, está bem? Então vamos lá. Eu acho que isto não era muito difícil, mas claro, não é a mesma coisa o presencial do que à distância, não é? Nós tínhamos aqui duas partes, a parte A e depois a parte B. Aqui na parte A, eu acho que isto dá para ver perfeitamente. O que é que era preciso fazer aqui neste primeiro exercício? Tínhamos que escrever o nome do fenómeno acústico em cada uma destas situações em que está aqui o desenho. Ora, aqui neste primeiro, o que se vê é o som a passar de um meio para o outro, verdade? Ou seja, eu tenho a água e tenho o ar. Portanto, quando isto acontece, já tínhamos visto, isto, o fenómeno que nós estamos a falar é a refração, não é? Depois aqui no B, tem aqui uma orelha, uma pessoa, a tentar ouvir o som do despertador, mas diz que mal se ouve. Então, e vê-se bem aqui também que esta superfície que está aqui, que é muito rugosa, parece assim mais fofinha, menos dura, não é? Então aqui o que nós estamos a falar é na absorção, ou seja, há muita absorção nas ondas sonoras neste material e por isso é que a pessoa que está ali mal consegue ouvir, porque é absorvido muito e refletido pouco, não é? Aqui, se a pessoa conseguir ouvir bem, e também se vê aqui por esta superfície que é muito lisinha, então aqui estamos a falar na reflexão, está bem? Se precisarem, peçam ao vosso professor para fazer pausa no vídeo, que é para poderem passar isto, está bem? Vou agora andar aqui um bocadinho mais para baixo. Então agora depois tinham aqui um crucigrama para preencher com as várias definições que estão aqui. Então, a primeira é o fenómeno que ocorre predominantemente quando o som incide nas superfícies rugosas dos tecidos. Ainda há bocadinho, ainda agora, ainda mesmo escrevemos, né? Superfície rugosa, absorção. Absorção. O número 2 diz, é uma aplicação da reflexão do som que permite obter imagens do interior do nosso corpo. Era a ecografia, não era? Ecografia. Quando se vê os bebés nas barrigas da mãe, etc. Pois o número 3 diz, designação dos sons utilizados pelos morcegos na ecolocalização. Lembram-se? Eram os ultrassons, não é? Ultrassons. Porque eram aqueles que tinham uma frequência muito alta, não é? Que os morcegos conseguem fazer e ouvir sons que nós não conseguimos porque têm frequências bem acima dos 20.000 Hz, verdade? Depois o 4, passagem do som de um material para o outro, onde se propaga com velocidade diferente. Isto, se é de um meio para o outro, era aquele que estava lá em cima, o exemplo, que era a água e o ar, não é? Então aqui estamos a falar em refração. Não é? E o 5, fenómeno que ocorre quando o som encontra superfícies lisas e duras e volta para trás. É a reflexão. Eu acho que todos vocês conseguiram fazer isto. Eu acho que sim. E depois aqui surge aqui uma palavra que é um sonar, né? E para que é que servia o sonar? Que é o que aparece aqui embaixo também a pedir. Para que é que serve o sonar? O sonar, o que é que faz? Detecta o som que é refletido, não é? Numa superfície. Numa superfície. Sim, eu vou andar aqui só um bocadinho para baixo para conseguir continuar a escrever. Deixem-me lá ver como é que eu consigo escrever isto melhor. Isto é sempre aquele problema. Eu vou continuar aqui em cima, está bem? Que é para não desalinharmos aqui do ecrã.
o sonar detecta o som que é refletido numa superfície e depois, sabendo a velocidade do som, com a velocidade, não é? E o tempo que demora a ouvir o som outra vez, não é? O sonar calcula a distância. É isto, não é? Eu acho que vocês também devem ter conseguido fazer isso, até porque isso depois está escrito no vosso livro, tá? Se for preciso, façam pausa outra vez, está bem? Então, vamos andar agora aqui para a pergunta número 2, e vou, entretanto, apagar aqui. Temos aqui duas situações. Aqui temos uma rapariga a falar a uma distância de 12 metros de um muro, e temos aqui uma rapariga a falar a uma distância de 18 metros. E agora vamos selecionar aqui as opções que estão certas e arriscar nas erradas, não é? Então, nesta situação, em que ela está a 12 metros do muro, vamos ver o som emitido e refletido percorre quantos metros? 12 ou 24? Percorre 24, não é? Vai para a frente, volta para trás. Se a distância ao muro é 12, então o som vai percorrer 24. E agora, será que se ouve ou não se ouve o eco? Reparem, o som percorre 24 metros, mas a distância que ela está é metade, não é? Que são os tais 12 que está ali escrito. Portanto, neste caso, ela não vai ouvir o eco. Porquê? Porque nós temos que ter uma distância de pelo menos 17 metros, se estivermos no ar, não é? Sim? Nesta segunda situação, a distância aqui é 18 metros, portanto, o som vai percorrer 36 no total, e eu consigo ouvir o eco. Porquê? Porque esta distância que está aqui é maior do que 17 metros. Está bem? Eu também acho que não devem ter tido dificuldades em fazer esta. Mas se for preciso, está aqui tudo corrigidinho, façam a pausa, está bem? Vou agora avançar para a página seguinte. Ver se isto funciona, porque eu tive aqui uns problemasitos com o computador, mas à partida já está tudo a funcionar. Agora vamos ver, aqui, passando aqui agora para a parte B. Temos que selecionar destes esquemas que aqui estão, aquele que representa corretamente a reflexão do som. Então vamos lá analisar. Este primeiro não pode ser, porque este aqui está a passar de um lado para o outro, não é? Portanto, isto não é reflexão. Este, a mesma coisa, também não é reflexão. A única diferença é que a direção aqui muda e aqui não muda, quando passa de um lado para o outro. Este, ele vai e reflete para trás, e este ângulo que está aqui é igual, tanto no som que vai, como no som que volta, ou no que é incidente e naquele que é refletido. Portanto, estamos já a cheirar que é esta a resposta C. Este aqui parece quase igual ao C, mas reparem, há aqui uma diferença. Este ângulo que está aqui é diferente deste ângulo. Eu não sei se vocês conseguem distinguir bem aqui com a imagem, mas é um bocadinho diferente. Ou seja, o raio refletido não tem o mesmo ângulo do que aquele raio incidente, não é? Portanto, aqui tem que ser a resposta C. Ali, tem que se pôr ali, C. Está bem? Sim? Então, vamos continuar. Agora, das frases que se seguem, vamos selecionar as corretas. Vou limpar aqui. Vamos selecionar as corretas para a reflexão do som. Então, temos a primeira, diz assim: ocorre quando o som passa a propagar-se noutro material. Isto é mentira, não é? Estamos a falar em reflexão. Esta não é. Ocorre preferencialmente quando o som encontra superfícies duras e lisas. Verdade, não é? Aqui, preferencialmente, há mais reflexão do som. A outra, ocorre sem mudança do sentido de propagação das ondas sonoras. Esta também não é, porque ela tem mudança de sentido. Não é? Reparem ali neste desenho que tinha aqui, ela muda de sentido. Não é? Aqui é que não muda de sentido, aqui na B. Depois, ocorre sem alteração da velocidade do som. Como é que eu posso tentar perceber se isto é verdade ou não?
Reparem, na reflexão não há mudança do meio de propagação. Então, se não há mudança no meio de propagação, a velocidade é sempre a mesma, não é? Então aqui esta também está certa, não é? Estamos a falar na reflexão. E agora a última. Ocorre preferencialmente quando o som encontra superfícies rugosas. Não, não é. Ela ocorre quando o som, preferencialmente quando o som encontra superfícies duras e lisas. Está bem? Depois, vamos ver agora aqui o exercício 2. Preciso fazer aqui umas continhas. Então, o que é que se passa aqui neste exercício? Temos que selecionar a opção que contém os valores que completam corretamente a frase. Se te encontras frente a um obstáculo, podes ouvir o eco se a distância mínima que o separa de ti for, e nós já dissemos que era 17 metros, não é? De modo a que o intervalo de tempo entre a audição do som e do eco seja igual ou superior a 0,1 segundos. Não é? Isto tínhamos visto também. Portanto, aqui tem que ser também a resposta C. Sim? Toda a gente percebeu? Ou seja, eu tenho duas condições para conseguir ouvir o eco. A primeira é o obstáculo tem que estar a pelo menos 17 metros de distância, e a segunda é o intervalo de tempo entre a audição do som e do eco, para os nossos ouvidos conseguirem detectar, esse intervalo de tempo tem que ser pelo menos 0,1 segundos. Bem? Então agora aqui vamos passar aqui para a 2.2, que é preciso fazer uma continha. Apagar aqui. Então vamos lá ver como é que isto se fazia. Fazer aqui os cálculos, não é? Se estiveres debaixo de água e deres um grito, só consegues ouvir o eco se te encontrares a pelo menos 74 metros de distância da superfície refletora do som. Isto até vos pode estar a fazer alguma confusão agora. Então, mas a setora tinha dito que eram 17? Tinha, mas eram 17 no ar. Agora, debaixo d'água a coisa muda de figura, porque aqui a condição é os tais 0,1 segundos de tempo mínimo que demora o eco a chegar aos nossos ouvidos, não é? Portanto, esta afirmação é verdadeira e depois temos aqui a velocidade de propagação do som na água. Que cálculos é que nós temos que fazer? Temos que justificar, não é? Que esta afirmação é verdadeira. Ou seja, na verdade, eu tenho que ver quanto tempo é que eu demoro a ouvir o som, se se a distância ao obstáculo forem 74 metros, sabendo eu que a velocidade de propagação do som na água são 1480 metros por segundo. Então, primeiro se calhar escrevemos aqui a fórmula. A velocidade é igual à distância a dividir pelo tempo, não é? Então, eu vou substituir aqui os valores que tenho. A velocidade é isto, 1480 metros por segundo, é igual à distância, que está ali, a dividir pelo tempo, não é? Então, eu agora quero saber quanto tempo é que eu demoro a ouvir o som nestas condições. Passo o tempo para aquele lado, a multiplicar, e vou fazer os dois passinhos. Isto é vezes, igual a 74, né? E agora este que está a multiplicar, o 1480, passa para aquele lado a dividir. Portanto, isto fica 74 a dividir por 1480. Peço desculpa, eu ainda estou um bocadinho assim, meia convidada, vá, se quisermos. Fazendo esta conta, eu vou fazer aqui muito rapidamente no telemóvel, vocês também podem fazer, ou já fizeram, na verdade, não é? 74 a dividir por 1480 é igual a 0,05 segundos. Ou seja, como eu tenho este valor do tempo que demoro a ouvir, não é? Desculpem. Supostamente, eu conseguia ouvir ou não conseguia ouvir o eco aqui? A ver, eu vou precisar de fazer duas contas aqui, está bem? Esta é a primeira, para tirar a conclusão. Ou seja,
Se eu demoro 0,05 segundos, ou o som demora 0,05 segundos a percorrer uma distância de 74 metros, mas, reparem, se eu estiver aqui, ou a pessoa estiver aqui, né? Um bocadinho como aqueles desenhos ali da bocado, e a distância daqui a aqui forem 74 metros, eu para ouvir o eco, o som tem que voltar para trás, não é? São outros 74 metros. A conta que eu fiz aqui quer dizer assim, o som para ir daqui a aqui demora 0,05 segundos. Para voltar, demora outros 0,05 segundos. É verdade? Deixa-me lá parar aqui para isto não ficar muito confuso. Então, quanto tempo é que o som demora a ir e vir? É 0,05 mais 0,05, que é igual a 0,1 segundo. Então, eu ouço o eco, não é? Porquê? Porque está ali aquele valor de 0,01. Estão a ver como é que isto se faz? Podiam também ter feito de outra maneira. Podiam ter logo feito aqui 74 mais 74 e punham ali. 74 mais 74 são 148, não é? E faziam esta conta e dava logo ali 0,1 segundos. Mas é a mesma coisa. Está bem? Se for preciso, já sabem, façam pausa para poderem passar estes cálculos. Então, vou agora avançar para a outra página. Isto tem que ser aqui. Ok. Tirar aqui. E aqui. E vou limpar aqui esta confusão. Agora, temos os tais, os navios que têm os equipamentos, os tais sonares, não é? Que permitem saber a profundidade dos oceanos. Já tínhamos explicado isso, não é? Eu tenho aqui o navio, mais ou menos, eu não tenho grande jeito para dizer. Isto é a água, e depois aqui embaixo é o oceano, e depois tem aqui, isto são peixinhos. Isto são assim os peixinhos, pronto, muito mal feitinhos. E depois aqui tenho o fundo do mar, não é? Ali. Posso pôr aqui uma coisinha diferente. Ali, o fundo do mar. Certo? Então, se isto eu tiver aqui um sonar, não é? O sonar vai saber qual é que vai a distância daqui a aqui, ou seja, a profundidade daquele local no oceano. Então, vamos descrever como funciona este equipamento e como é que ele permite determinar a profundidade dos oceanos num pequeno texto onde apareçam estas palavras, não é? Então, que é que vocês se calhar até escreveram frases bastante diferentes, mas o que é que nós podíamos escrever aqui? Vamos lá ver, podemos dizer assim, os navios, ou os sonares, pronto, os sonares, eu estou agora a fazer isto, emitem ultrassons, e já fiz esta, não é? E calculam a distância, e já tirei esta, né? Os sonares emitem ultrassons e calculam a distância com base na... Vocês podem ter escrito uma coisa parecida, não tem que ser necessariamente esta frase, está bem? Na base da reflexão do som. E a reflexão também já escrevi, não é? Calculam o intervalo de tempo e também já usei esta, que o eco, né, demora, ou que o eco emite, portanto, aqui emite, estava aqui, não é? Emite, os sonares emitem, ou emite, pronto, estava ali.
calcula um intervalo de tempo que o eco demora a ser emitido, pronto, e vamos buscar ali. Está bem? Uma frase deste género serve perfeitamente para explicar como é que um sonar funciona e como é que eles conseguem calcular a profundidade dos oceanos. Está bem? Podem fazer pausa, se quiser, ou escreverem outra frase. Eu depois posso ver as frases que vocês escreveram para ver se ficou tudo correto, tá? Então, para isto não ficar muito longo, vamos ver agora aqui o exercício 3.2. Vou limpar aqui. Queremos calcular a profundidade do oceano no local onde decorreram 1,8 segundos entre a emissão do ultrassom pelo sonar e a recepção do respectivo eco. A velocidade de propagação na água do mar, a velocidade de propagação do som na água do mar é 1520. Então, vamos se calhar fazer um desenho. Outra vez o meu barquinho, maravilha. Temos a água e depois temos aqui o fundo do mar. Que é para isto se conseguir perceber. E diz assim, isto emitiu o som, que bate no fundo do mar e depois isto volta para cima. Ou seja, o tempo que a pessoa que está aqui no barco demora a ouvir o eco, tem que ser o dobro do tempo que o som demora a percorrer desde aqui até ali, não é? Daqui para aqui, mas depois ele tem que voltar para eu conseguir ouvi-lo. E aquilo que diz aqui o enunciado é que decorreram 1,8 segundos entre a emissão do ultrassom pelo sonar e a recepção do respectivo eco, ou seja, o tempo total aqui, não é? O delta de tempo total, se eu quiser, é 1,8 segundos, é a ida e a volta. Então, se eu quiser saber qual é a profundidade é só a ida. Então, se calhar, eu vou, mas é já dividir isto por 2, não é? O ΔT é igual a 1,8 a dividir por 2, que é 0,9 segundos. Estão a ver? Então agora, se eu quiser calcular a distância do fundo do mar, eu vou outra vez à fórmula da velocidade, que é a distância a dividir pelo tempo, não é? O tempo passa para aquele lado e, portanto, fica velocidade vezes o tempo igual à distância, não é? A velocidade é 1520, está ali escrito, e o tempo eu fui ver que era 0,9. Faça a conta, e isto dá, e vocês também devem ter conseguido fazer isto. Ora, 1520 vezes 0,9 dá 1368 metros de profundidade. Está percebido? Tem que se ter atenção e às vezes dá jeito de fazer o desenho para percebermos qual dos tempos é que nós temos que fazer. Se é só ida, se é ida e volta, e consequentemente também depois a distância, a maneira como nós calculamos a distância. Está bem? Está percebido? Então vá, estamos quase a acabar. Vamos ver aqui agora, aqui o exercício 4. Vou limpar aqui. Então, diz assim, a refração do som é um fenómeno acústico diferente da refração. Okay? Vamos completar a frase escrevendo nos espaços em branco as designações corretas. Diz assim, a refração do som consiste na sua, e o que é que será? Na sua propagação, não é? Propagação de um meio material para outro, verificando-se em geral mudança de direção. É esta a grande diferença. Lembrem-se, refração, se eu estiver aqui na superfície, o som vai assim e depois muda assim um bocadinho de ângulo. Estão a ver? Agora, vamos considerar a afirmação seguinte. Quando um som se refrata, a sua velocidade altera-se. Isto é verdade ou será mentira? Reparem, se o som se refrata, isso quer dizer que ele mudou de um meio material para o outro. Então isto é verdade, não é?
Porquê? Porque a velocidade do som muda de conforme o meio. Nós até já tínhamos visto que era mais rápido nos sólidos, depois nos líquidos, depois nos gasosos. Não era? Como é que nós justificamos? Exatamente desta maneira que eu disse, não é verdade? Porque quando há refração, o meio de propagação altera-se. Logo, a velocidade também se altera. Está bem? Eu acho que isto é fácil de perceber. Agora, indica o que acontece à velocidade do som ao passar do ar para a água e ao passar da água para o ar. Isto também é fácil, basta pensar um bocadinho. Ora, o ar é gasoso, não é? E a água é líquido. Onde é que a velocidade do som é maior? No líquido ou no gasoso? É no líquido, não é? Então, o que é que acontece à velocidade do som quando vai do gasoso para o líquido? Aumenta, não é? Aumenta quando vai do gasoso para o líquido. E se for da água para o ar, é do líquido para o gasoso, portanto aqui diminui. Porque vai do líquido para o gasoso. Estão a ver? Isto é bastante fácil, tá bem? Façam pausa se for preciso para passar isto tudo, tá? Agora, e acho que esta é a última pergunta. Vamos ter que justificar a seguinte afirmação, e que já diz que é verdadeira, não é? Diz assim: os materiais onde o som se refrata facilmente não são bons isoladores sonoros. Ok? Então, a ver, onde é que o som se pode refratar facilmente? Refratar. É naqueles que refletem pouco, não é? Refletem pouco e, portanto, vão refratar-se. Ou seja, há aqui uma passagem, não é? De um meio para o outro. Esta afirmação verdadeira. Então, por que será que eles não são bons isoladores sonoros? Porque absorvem pouco, não é? Parem, um bom isolador sonoro, diz assim, eu vou escrever aqui, um bom isolador sonoro absorve muito o som. Verdade? Se o material refrata facilmente o som, isso quer dizer que absorve pouco. Não é? Logo, é mau, desculpem, enganei-me aqui. Logo, é mau isolador. Estão a ver a lógica da coisa? Sim? Já sabem, podem pedir ao professor para fazer pausa, está bem? E pronto, está feita a ficha 18 e eu acho que esta parte da matéria até fica bem sabida. Depois, eventualmente, na próxima semana ou isso, combinamos fazer uma questão de aula com isto ou coisa assim, que é para podermos entrar na matéria da luz. Está bem, meus queridos? Beijinhos, façam, corrijam bem isto, estudem bem esta parte. Para a semana volto a tirar-vos as dúvidas sobre esta parte, combinamos fazer a tal questão de aula. Ainda os alunos que ainda falta fazerem o teste, nós para a semana também vamos combinar isso, como é que vamos organizar, está bem? E depois vamos começar com a parte da luz. Já demos o som e agora damos a luz. Aprendemos tudo, uma data de coisas giras. Está bem? Beijinhos, beijinhos, até para a semana e bom fim de semana.
Tchau.